Arte na rua. As pessoas que passam e param, isso é mágico. Que a arte é um movimento. Esse é o sentido também de escolher essa forma de expressão tão antiga quanto popular, moderna e contemporânea, que nós chamamos de arte pública. Estamos aqui para consagrar a praça, para celebrar a arte pública. Muito prazer, meu nome é Amir Haddad. Podem me identificar como diretor de teatro, como professor de teatro, como ator de teatro, como diretor de teatro, como escritor de teatro. Eu acho que é melhor simplificar e falar um cidadão que se dedica ao teatro em geral. Eu sou uma produção do teatro e o teatro é a produção minha, pessoal, que eu ofereço à sociedade onde eu vivo. Então, da mesma maneira que o teatro me produz, que eu produzo o teatro me produz. Agora, tanto eu como o nosso teatro, o teatro que eu faço, somos produzidos pela realidade que nos envolve. Assim, inevitavelmente, tudo que eu estiver fazendo hoje tem a ver com o que está acontecendo hoje. Então, está na rua, saiu para a rua por causa do nível altamente repressivo da ditadura brasileira. E de não suportarmos mais, não temos espaço nem voz. Buscamos um lugar para falar. Esse lugar foi a praça pública. O seu destino é o coração do povo brasileiro. O seu destino é um caminho pelos nossos afetos, pelas nossas esperanças, pelos nossos sonhos, as nossas possibilidades de mudança. São Jorge, salve Jorge, você é a possibilidade, nossa história é a sua história. São Jorge é um guerreiro e um dragão por minuto, um dragão por segundo. Nós somos os guerreiros da vida pública, da cidade democrática. Nós somos os guerreiros da total indiscriminação. Rio de Janeiro, aqui agora, nós está acontecendo um movimento muito importante para o Brasil inteiro, que é exatamente agora, eu estou ligando a linguagem do cordel a um projeto chamado, um projeto que é um conceito, mas é um projeto, junto com a Amir Haddad, que é o que está na rua, tem outros grupos, chamado Arte Pública. Meu nome é Lígia Veiga, sou da Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades, sou diretora da companhia. Na verdade, a companhia ela surgiu a partir do encontro de artistas de vários segmentos, de música, teatro, dança, e nós nos juntamos pela nossa afinidade, né? Mas a companhia ela se desenvolveu pela sua diversidade. Então, assim, agora eu me coloco como, eu sou a diretora da companhia, encenadora da companhia, mas essa companhia, na verdade, ela foi crescendo
a partir justamente das experiências e das faltas de experiências desses artistas que se uniram para fazer algo que nem se sabia muito bem o que era, mas que se sabia o que não se queria fazer, né? E da carência, a carência de um caminho que a gente queria trilhar e que a gente não encontrava em outros lugares, em outros grupos, em outros coletivos. Com toda a sensibilidade, esses grupos que me interessam hoje, que lidam com isso que eu chamo de apropriação do comum, lidam com a coletividade, respeitando, tendo toda a sensibilidade de entender as pequenas diferenças e as várias singularidades. É um outro jeito de lidar com os coletivos que abre para identidades mais provisórias, mais passageiras, mais temporárias, mais múltiplas, que inclui a questão da identidade cultural, mas inclui várias outras coisas, o modo de estar no mundo, a forma de experimentar o corpo, as múltiplas formas de experimentar a própria sexualidade. Tudo isso está no bojo dessas múltiplas diferenças, que eu acho que esses grupos, de diversas maneiras, sabem lidar com elas e sabem respeitar. A arte está dentro de mim. Então hoje eu me programei para estar aqui, lembrando muitos momentos que eu vivi aqui na Cinelândia, na época da minha adolescência. Hoje eu estou sentindo aqui como um resgate. À medida que elas foram chegando, foi contagiando. E aí as pessoas já pararam, já se envolveram. A arte é isso, né? É o que me inspira. Basta um olhar, né? Eu penso que o teatro tem uma forma própria de ser político hoje, que diz respeito à conexão dessa arte com uma produção, com um agenciamento específico, com uma produção particular de modos de subjetivação. Gostei desse perna de pau. Gostei desse perna de pau, que é bonito. Nunca tinha visto, não. Primeira vez. Aí eu associei. Gostei que é bonito, sim. Uma arte bonita. Que anima a cidade um pouco, né? Maravilhoso, bonito. Trabalho muito bem feito. Com a terra, acontece com os filhos e filhas da terra. O ser humano não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. E tudo que ele faz a teia, ele faz a si mesmo. Eu acho que esse papel dos grupos, nesse sentido que eu falo assim, no sentido político outro, que é dar visibilidade ao que está invisível, né? Ou seja, de retomar o que é e o significado do Cais do Valongo, de que é o significado da Cinelândia, não só, né, como espaços de manifestação cultural,
mas como espaços que foram importantes na própria história da cidade e na relação que você passa a ter com esses espaços. Porque à medida que você tem informação sobre eles, eles se tornam visíveis, a sua relação também se altera. Mágico, né? As pessoas que passam e param, isso é mágico, porque para elas, o momento lúdico pode ser uma centelha, mas acontece. É como se elas estivessem saindo do meio do trabalho delas, do meio do dia delas, do cotidiano, e estivessem passando por um sonho. Isso é mágico. E elas todas desejam, todo mundo deseja, todo mundo sonha. Então nós somos representações desses sonhos todos. Na época da escola, eu fazia teatro amador. E o meu sonho era fazer algo parecido, só que consegui trabalhar, eu nunca tive oportunidade. Pedindo vossa licença ouvir, licença não se dispensa, com licença nossa dança, no passo com passaporte, taça a ponto de chegar, é maré mansa virada, assim é nossa chegada, é maré mansa virada, assim é nossa chegada, é maré mansa virada, assim é nossa chegada, é maré mansa virada, assim é nossa chegança. Chegança é para se contar uma história a critério da cena se renovar. Brasil do tempo do Império acabou de se acabar. Brasil de hoje é república. Nossa cia em praça pública traz novidade e mistério. O que o povo me deu na praça não tem preço. Eu achava que eu ia salvar o povo quando eu fui para a rua. E na primeira apresentação de rua que eu tive, eu falei, eles sabem mais do que nós. Tivemos de descer da nossa arrogância, de estratos de classe média e intelectuais, e começar a horizontalizar o nosso saber. E saber que dentro de cada gesto, de cada olhar daquelas pessoas que estavam nos olhando, tinha milênios de história da humanidade. E não 200 anos de um grupo social, mas tinha o ser humano me olhando. Eu via que aquele cidadão pobre, sem dente, fudido que estava ali me assistindo, já tinha visto aquilo há milênios de anos atrás. Eu comecei a descobrir a ancestralidade daquilo que eu fazia. Ele foi trabalhando nas praças do Rio de Janeiro, que recupera essa ideia de ancestralidade. Nós costumamos dizer que o Tá na Rua é filho da ditadura. Nós somos filhos da ditadura. Nós somos uma contradição do governo Médici. Inevitavelmente, qualquer postura violenta e impositiva produz algum tipo de reação. Às vezes saudável, às vezes não. Nós achamos que nós somos uma reação saudável. O organismo social brasileiro produziu anticorpos para resistir à virulência que infestava o país no período da ditadura. Assim, nós tivemos que sair às ruas e desenvolver linguagens e formas de ação, e de atuação e de comportamento para atuar na realidade brasileira daquele momento, que era o período de ditadura. Isso nos obrigou a um trabalho de resistência e não a um trabalho de avanço. O tempo todo resistência. Só com a volta das liberdades democráticas e, finalmente, com um governo progressista do país, que é que nós fomos sair de uma atitude de defesa e ir por uma atitude mais avançada.
foi quando foi possível fazer o Tá na Rua. Saímos da repressão no início da década de 80, então, em vez de ficarmos só na defesa, na resistência, a gente partiu para o ataque e fomos para a rua. E terminamos fazendo um espetáculo que se chamava Dar Não Dói, o que dói é resistir. Querendo dizer com isso que nós estávamos em pleno processo de criação, de oferta, de generosidade e tivemos de parar tudo isso. Isso não é doloroso. Fazer isso é puro prazer. Mas você parar de fazer isso para estabelecer uma estética de resistência a uma opressão que tem sobre você no país, isto é muito doloroso. Até que, finalmente, com as liberdades democráticas, as transformações da sociedade brasileira, até chegarmos nesse milagre de termos um operário eleito presidente da República, coisa jamais vista no mundo inteiro, se abriu um horizonte para a gente da utopia. Só isso justifica o aparecimento dessa grande quantidade de grupos de teatro de rua que não estão voltados para o mercado. Nós já vimos saindo do palco, já estávamos descendo, espetáculos já saíam fora. Os excelsos já na selva das cidades, eles jogavam tudo que estava em cena em cima da plateia. Era o esforço de sair do palco. Nós não jogamos nada, mas saímos para as ruas. Saímos para as ruas no momento em que as ruas não estavam liberadas, mas também não estavam proibidas, porque ninguém imaginava que a gente pudesse sair. De desmontagem de uma linguagem, de desmembramento de tudo que eu tinha feito, de uma revisão final para um abandono definitivo das salas fechadas e partir para o espaço aberto. O espetáculo chamava Soma, ou Os Melhores Anos de Nossa Vida. Era um espetáculo em que eu tentava um pouco exorcizar a angústia que se apoderava de mim, por estar vivendo num período de ditadura, nos melhores anos de nossa vida. Então, os melhores anos da minha vida, os anos de total potência, de capacidade criativa e transformação, os melhores anos da minha vida, eu vivi sob o jugo da ditadura. É um sonho lá. Para mim, é tudo de bom. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu escolhi viver aqui. Então, eu amo essa cidade. Meu trabalho não poderia ser feito em outro lugar. Tudo o que o Tá na Rua faz, toda a festividade dos nossos espetáculos, todo o acontecimento, a celebração, bebe diretamente das fontes populares trazidas pela população do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para mim, é essencial. Eu não vivo sem o Rio de Janeiro. Eu tenho a impressão que o Amir, se a gente comparar, o Amir está a gente pode colocar o Amir num grupo de vários criadores brasileiros, alguns um pouco mais velhos, alguns já nos deixaram. E eu penso agora em alguns líderes teatrais, como o Antunes Filho, Zé Celso Martinez Corrêa, o Augusto Boal, o Amir nisso e um outro diretor que está agora aqui há muitos anos, fez a sua carreira aqui, que é o Aderbal Freire Filho. Com esses 5 que eu mencionei, um grupo fundamental para a construção de um pensamento e de formas teatrais no Brasil. Todos eles. Agora, as diferenças são claras. Quem mais burilou a forma, com um apreço todo especial pela forma vocal, pela forma cênica, é, sem dúvida nenhuma, o Antunes Filho.
o Zé Celso, ele desejou atacar a forma e fazer surgir ares imprevistos no instante da ação cênica e consegue em grande medida. O Aderbal, entretanto, para ele, eu tenho a impressão que a dinâmica do dentro e do fora da instituição teatral acabou ficando menos radicalizada. Talvez as circunstâncias não propiciaram essa possibilidade de ele avançar nessa investigação. O Boal, essa tensão para ele entre o dentro da instituição teatral e o fora da instituição teatral em favor da vida e da ação política, talvez tenha feito com que a tensão também não fosse tão fundamental para o trabalho do Boal, porque a ação sobre a vida, o efeito direto, era muito importante como desejo para o Boal em todas as técnicas e as estratégias dele. No caso do Amir, eu acho que ele está mais distante deliberadamente do desejo formalizador do Antunes do que o Zé Celso, que já é distante disso, está. Acho que, e não estou fazendo nenhum raciocínio hierarquizador, é apenas uma diferenciação. O Zé Celso também faz uma dinâmica entre o dentro e o fora do teatro, inclusive do edifício teatral. O Amir tem mais, na minha opinião, calma para suportar os influxos do que não é inteiramente dominado em termos formais. Ele tem mais calma para isso, é por isso que ele pode estar tanto na rua. Indo do palhaço ao mímico, contamos ser uns 300, que em coro soam 500, neste mar de mundo rímico, de cantar macunaímico, sonhos da diversidade, miscigena liberdade. Para refresco de memória, vamos voltar na história. Perdi para a rua. Porque tem muita gente que não tem condições de pagar, certo? Eu mesmo, por exemplo, tenho muitos netos, gosto muito dos meus netos, praticamente não conheço nada de circo, porque são 4, então não tenho condições de levar. Então, se acaso eu soubesse, teria vindo com eles. Uma arte muito antiga e muito nova, uma arte que não se vende, uma arte que não se compra, uma arte que se realiza no contato direto do artista com a população ou com a sua obra. Senhoras e senhores, sem discriminação de nenhuma espécie. A arte está na rua. O povo que não tem poder sonha com um mundo melhor. Quem tem poder sonha em manter o poder a qualquer custo. Qualquer ameaça ao poder, eu posso reagir violentamente se quiserem tirar de mim um pouco daquilo que eu tenho. Tem uma fala do Otelo, do Shakespeare, é teatro, vamos sempre falar um pouco de teatro, né? Então, tem uma fala do Otelo, de Shakespeare, que ele fala falando da mulher dele. Mas você pode falar isso de extratos de classe média, de pessoas que têm essa coisa. Ele fala, eu prefiro ser sapo e viver do farto de um esgoto a ceder ou partilhar sequer uma gota daquilo que eu adore. Entende? Ele mata a mulher dele. Ele mata a mulher dele. Ele mata a mulher dele porque acha que ela está sendo compartilhada com outra pessoa. Está enganado, não está.
É um erro de avaliação. E ele não tem dúvida em matar a mulher dele porque acha que ela o traía. E ele não quer repartir. Não reparto, não reparto. Viver do farto de um esgoto. Entende? A ceder ou partilhar uma gota sequer daquilo que eu adoro. Neste encontro inicial que se apresenta o recruta diante do oficial, de boca fechada escuta minha fala e de olho aberto, ao pé do ouvido alerta. Atenção, que a vida é luta. Seja bem-vindo. Esse lugar onde a gente está, onde a gente chegou, é um verdadeiro tesouro, né? E é um pouco, ele reflete o que somos, né? Essas camadas, esses estratos, né? E à medida que a gente vai, e eu acredito nisso, eu acho que o teatro, ele traz isso para a gente. A gente, a partir do nosso imaginário, a partir dessa busca da nossa expressão e da nossa experiência com esse imaginário, a gente vai trazendo a memória e vai se conectando. Nosso protetor, São Jorge, padroeiro das artes públicas. Muito tempo atrás, eu sonhava com uma coisa que eu queria fazer. Tinha uma revista da Unesco, antigamente, que falava sobre teatro de rua. Falava de uma época, um momento na Europa que o teatro de rua estava muito fortalecido e tinha muitas atividades acontecendo, um festival, uma coisa assim. E eu vi uma foto de um ator dançando na perna de pau com um músico, um violinista tocando. E eu vi aquela imagem e li aquela matéria e falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso, eu quero fazer teatro de rua. Então aí eu conheci esse diretor, tinha uma companhia de teatro de rua. E ele estava precisando de uma atriz que pudesse trabalhar com ele naquele momento que ele estava formando um grupo e estava na Áustria montando um espetáculo. E isso me fortaleceu muito e eu fiquei muitos anos ali, quer dizer, bebendo daquela fonte de uma maneira, assim, foi muito importante para a minha vida. Voltei para o Brasil e precisei voltar, queria voltar, não queria ficar mais morando lá, queria voltar para a minha companhia e fazer meu trabalho aqui no Brasil. Voltei para São Paulo e juntei todo mundo de novo. A gente retomou o trabalho, voltado para o que a gente faz agora, a partir daquele ano de volta para casa, de volta para o Brasil. E aí chegou o momento, a gente trabalhou
de 90 a 98, mais ou menos, em São Paulo, e viemos para o Rio de Janeiro. Aí sim, aí foi uma necessidade pessoal minha, de precisar voltar para o Rio, precisar estar aqui, voltar para a minha cidade, e pela sensação também da potência que é o Rio de Janeiro, no sentido do que acontece na rua. Em São Paulo ainda existe, é diferente, é uma cidade urbana, é uma cidade rica de muitas possibilidades a nível cultural, mas tem uma questão assim que a gente não tem essa mistura que a gente tem no Rio de Janeiro. Aí, buscando um espaço de trabalho, a gente precisava de uma sede e acabamos encontrando um galpão no Largo de São Francisco, ali do lado da Praça Tiradentes, e criamos o Condomínio Cultural. Ali eu tive uma sorte de poder ter a parceria da Lia Rodrigues, que também fazia um trabalho e buscava um espaço também de trabalho. A gente se uniu e criamos o Condomínio Cultural. Ali trabalhávamos muito lá dentro, conseguimos recuperar um espaço que estava fechado há 5 anos, cheio de ratos, cheio de escombros, estava realmente impossível de trabalhar. A gente limpou, arrumou, conseguiu fazer pequenas obras e conseguimos atuar ali. Ali fez Daquilo que Somos Feitos, que era um espetáculo belíssimo dela, e eu fiz o Tal do Mundo. Quando eu vim para o Rio, o primeiro lugar que eu busquei foi aqui, porque eu achava que essa região era muito importante e interessante da cidade do Rio de Janeiro e que estava completamente abandonada. Da companhia da Lígia, acho que é fundamental, e ela já falou, e ela deve dizer isso, sobre a questão da perna de pau, é que dá um certo equilíbrio delicado, e esse equilíbrio cria uma intensidade de presença que é puramente comunicacional, que é comunicativa, né? Ela, de alguma forma, te chama a atenção, porque ela não passa dentro do mesmo registro de uma presença corporal parada, neutralizada, em estado de repouso. Ela tem que ter uma constante atividade, porque está constantemente em risco. No caso da grande companhia brasileira de mistérios e novidades, nas suas apresentações na rua, nos seus cortejos, como, por exemplo, o Cortejo de Todos os Santos, que é um conjunto, que é uma caminhada desses artistas, atores, bailarinos, músicos, quase todos em perna de pau, que vão caminhando por uma rua, numa determinada direção. Eu testemunhei trabalhadores parando as suas ações e olhando encantados naquele átimo, naquele momento, naquele segundo que a vida para. Aquela pessoa está produzindo de alguma maneira sem que se dê conta um outro modo de sentir, ela está interrompendo o ritmo do trabalho que provavelmente tem um quê de opressivo e algo está se processando sem que ela esperasse. E não é um comando de uma conscientização política que ensine ao trabalhador o que ele deve fazer para deixar de ser oprimido. Não se trata disso. É pela intervenção na vida cotidiana que esses hiatos em relação aos ritmos habituais eles se produzem ali singularidades inusitadas no modo de sentir e de viver se produzem. Pagelança é um espetáculo que é um pouco em cima da pesquisa do Mário de Andrade, né, da viagem dele, da expedição pelo norte e nordeste do Brasil. A gente faz as pagelanças e os catimbós, a partir das músicas recolhidas por ele. Cantos Mágicos do Brasil é o livro, né, a música de feitiçaria. Cantos Mágicos do Brasil é a nossa inspiração. Em 2007, quando a gente veio para cá, e a gente montou um espetáculo chamado Gigantes pela Própria Natureza, que é um musical também, é um espetáculo com música
com músicas também recolhidas por Mário de Andrade, porque a gente pegou um texto clássico de Eurípides, o Cíclope. Você vai botar um texto clássico na rua, né? Você pensa, puxa, as pessoas será que vão prestar atenção nesse texto? Né? E, no entanto, foi uma surpresa incrível para a gente. A gente viajou desde o Cariri ao sul e a gente teve experiências fantásticas, assim, e a gente percebe que essa coisa do erudito, né, é que o erudito não pode ser popular, e ao contrário, é onde a gente junta tudo. E quando você leva um clássico, por exemplo, para a rua e cria imagens do inconsciente coletivo, que traz para eles um interesse ali, por exemplo, o coro de sátiros da peça do Eurípides é um coro, é um arquétipo muito forte, né? Você ter sátiros, você tem pequenos diabinhos ali, né? A gente colocou esses pequenos demônios, esses pequenos sátiros na perna de pau, em pernas de bambu, e o Polifemo, que é um gigante, numa perna de 3 metros. E aí isso já cria uma situação meio estranha, né? Que faz o cara parar e ter uma curiosidade de ver aquela imagem, de ver o que é aquilo. Tenho mais confiança nele. Saga de Jorge, que é um espetáculo que conta a história de São Jorge. A gente foi buscar em Alagoas um folguedo que é o Guerreiro. E pegou a estrutura do Guerreiro, fomos até lá, conversamos com as pessoas, aprendemos com eles o que é o Guerreiro, juntamos e pegamos a história medieval de São Jorge, mais a história medieval do que a história católica. E depois a gente volta lá e apresenta o que a gente descobriu disso tudo. É de uma felicidade, de uma alegria incrível. Uma das coisas que o espetáculo acho que explora é a dissolução desse limite entre arte e vida, né, entre cultura popular e o que não é cultura popular, entre aquilo que está disperso assim no cotidiano e aquilo que é reconhecido como arte. Desejamos paz e amor. Ninguém é escravo de oficiais. E chega de chibata! Chega! Canudo se rendeu, você é testemunha, nosso filho se rendeu. Dá-lhe essa filha da cunha! É papo meu, bicho do mar pega a unha! Então essa infame sua! Os oficiais eram cruéis com os marinheiros, sendo que eles eram, né, o corpo da marinha e tudo. Então aí ele faz essa revolta, não só ele, mas com outros marinheiros também. 25 Costurando essa linguagem de rua cadenciada, rendemos nossa homenagem, segundo a prosa rimada, a um gigante cronista das ruas, senhor artista João do Rio, alma encantada. Alma encantada das ruas, tá aí a ancestralidade, que entre uma linha ou duas dá conta da humanidade. 1001 noite por segundo, teatro de rua é o mundo, arte PUC é liberdade.
exatamente o carioca voltando à praça. Não é? Eu acho que desde os 5, 6 anos do carnaval que todos nós ocupamos a praça, nós estamos resgatando alguma coisa que Castro Alves já disse em Salvador. A praça Castro Alves é do povo, depois retomada pelo tropicalismo. Então nós estamos sempre em movimento, não tem corte, tem uma sequência que parece ser diferente, mas no fundo, somos nós na rua. Mostrar isso na rua é para saber que a nossa cultura não morreu, que está viva e vai permanecer por muitos e muitos tempos. Se cada um abrir espaço conforme está sendo aberto para a gente hoje aqui fazer uma apresentação, pode contar que nós viemos de coração mesmo, sem reclamar, sem nada. A cultura popular está aí, está espalhada, ela se multiplica, ela sobrevive, apesar do modo pelo qual a cultura, né, dita, aquilo que a gente é levado a reconhecer como cultura, vem se propagando. Então acho que o mais importante é isso que a gente reconhece como cultura está se abrindo para a cultura popular, que existe independentemente dessas manifestações reconhecidas. Isso é mais importante do que a cultura popular estar tendo acesso a isso. Eu me sinto feliz, eu me sinto emocionado de ver as pessoas batendo palma, achando, falando e dizendo que elas se emocionaram, que tipo, eu me emociono juntos também. Eu acho que a arte é assim, né? Quando a gente, como artista, a gente leva um pouco da nossa vida, né, para o palco. Então eu acho que a rua completa isso. E é democrático, é público, é para todo mundo, interfere no espaço, interfere na cidade. Isso é um aprendizado. E é um aprendizado do quê? Da visibilidade. De dar visibilidade a esses espaços esquecidos, a esses momentos esquecidos, da maneira de você novamente restituí-los ao tecido urbano, a fazer parte do mapa desse tecido urbano, a dar de novo a eles a voz de um outro passado que não é o passado de qualquer lugar, mas é o passado onde você vive e que você tem uma relação direta com ele. Da rua trocou a camisa de força da ideologia pelos trapos coloridos da fantasia. Que são tempo, né? Tempo. Que são memória, que são registros. História. É curioso também, Amir, que a gente está aqui diante dessa arara, com esses chapéus, com esses adereços de cabeça, e eu tô me lembrando que você teve aquela participação importante. Bom, você tem uma participação no Carnaval há muitos anos, e você teve mais de uma vez também em escola de samba, mas eu estou me lembrando daquele carnaval específico que a Beija-Flor trabalhou com a ideia do lixo, da sobra, dos mendigos e tudo isso, que foi um carnaval muito particular, porque o carnaval também está institucionalizado, não é verdade? E ali também houve uma respiração diferenciada, não te parece? Nossa, demais. Esse meu encontro com o Joãozinho 30 é um encontro essencial. É muito importante. Ele me chamou para fazer com ele o desfile dos mendigos, mas me chamou para fazer o abre-alas da escola. Entende? O carro alegórico, o abre-alas, os atores todos e a comissão de frente da ala dos mendigos, nós fomos trabalhar com ele. O que é muito importante ressaltar aí é que o Joãozinho queria teatralizar o carnaval. E eu vinha intensamente trabalhando no sentido de carnavalizar o teatro. Então o Joãozinho falou, eu quero trabalhar com a Amir Haddad, porque ele carnavaliza o teatro e eu teatralizo o carnaval. Então vamos nos juntar e ver o que dá. E deu essa coisa poderosa, fantástica, maravilhosa, que foi aquele desfile dos mendigos na Beija-Flor. É um pouco esse exercício de lembrar de nós mesmos, né? Então quando a gente busca fazer teatro na rua, né, a gente está buscando
isso. A gente está buscando um encontro conosco mesmo e como podemos ser úteis, como podemos estar atuando nesse mundo e, de alguma maneira, encontrar outras possibilidades, né? Ou provocar esse pensamento, provocar essa reflexão, provocar essa vivência, né? Porque no momento que a gente faz um espetáculo na rua e, por exemplo, traz uma Iemanjá e uma criança vê aquela imagem e lembra daquela fotinho que tinha na casa da avó, daquela Iemanjazinho, e se conecta com aquilo, aquilo ali vai ficar na memória dela para o resto da vida, né? E as coisas que acontecem na rua, quando a gente realmente consegue, em algum momento, tocar profundamente aquela pessoa que passou e que parou, e que deixou de andar correndo e preocupada com tantas coisas, né? E para e olha e tem uma brecha ali, né? Muda o ritmo e vive aquele segundo ali junto. Aquilo ali já é um ganho enorme para todos nós. Na rua! Tá na rua chegando! E voltemos pra teatro! E agora nós vai ficar sem quem? Olha, tá na rua! Horas aqui pra ver! Agora vai ficar sem quem? Olha, tá na rua! Olha a roda do tá na rua! Agora! Teatro! O fato de que o Amir produziu ao longo desses anos um pensamento muito significativo e particular a respeito do ator, do papel do ator, do trabalho do ator. E esse pensamento não é uma técnica, esse pensamento não é apenas um método, esse pensamento é um projeto existencial, é um projeto de construção disso que eu estou chamando de formas de subjetividade, é um projeto de promoção de modos singulares de subjetivação. É isto que tem no pensamento do Amir sobre o ator. A praça agora está vazia. Quem passar agora por aqui não vai sequer desconfiar que ainda há pouco a poesia, a liberdade, a harmonia, o movimento, a dança, a música, o teatro estivessem aqui modificando a paisagem urbana. E é disso que se trata. Cada vez mais interferir na paisagem urbana. Cada vez mais nos recusarmos a acreditar que uma cidade é só dor, é só violência, é só asfalto, é só trânsito, que uma cidade é um espaço que não tem espaço para o cidadão que nela vive. Esse é o nosso trabalho. Esse é o sentido também de escolher essa forma de expressão tão antiga quanto popular, moderna e contemporânea, que nós chamamos de arte pública. É uma maneira de nos doarmos para o bem da cidade, em benefício da cidade. É uma arte que não se vende, é uma arte que não se compra. Não é a relação de mercado que impera quando artistas como nós estamos na rua dessa maneira. Estivemos aqui, povoamos a praça, deixamos a praça vazia, mas cada um que nos viu ficará eternamente
com nossa imagem em sua retina e provavelmente em sua rotina de vida. E ao passar pela praça, se lembrarão que um dia a poesia passou por aqui e que é possível viver num mundo melhor, que não seja determinado pelo mercado, pela competição, pela privatização exacerbada dos afetos, pela instigação do sentimento egoísta. E é possível viver num nível de solidariedade maior, solidariedade que as artes trazem para nós, as artes públicas, não as artes que estão vendidas a preço de mercado. O artista é um doador universal. A arte é um bem público, feito por particular. É isso que nós queremos resgatar, a universalidade da produção artística, para quem faz e para quem recebe, porque acreditamos que essa é uma porta de redenção para o ser humano, que estará vivendo todas as suas possibilidades, não só o lobo, mas vivendo também o Criador, o que contribui. O homem não está condenado a ser eternamente o lobo do homem. Poderemos ser, cada um de nós, a nossa própria salvação. Eu acredito nisso. Por isso estou nas praças e ruas desse país há mais de 40 anos. Thank you.